Olá, queridos irmãos, queridos alunos do curso Sabedoria Prática para a Vida. Quem está falando aqui é o pastor Ronaldo Guedes Bezerra, da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico no Tucuruvi. E vamos então hoje dar continuidade ao nosso curso de sabedoria, num primeiro momento baseado no livro de Provérbios. Hoje nós vamos estudar, com a permissão de Deus, o capítulo 14 do livro de Provérbios. Então vamos lá. Versículo 1 do capítulo 14 diz o seguinte: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então veja que aqui nós temos um contraste entre uma mulher sábia e uma mulher insensata. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, né? Ela vai construir com sabedoria a sua casa. Mas a mulher insensata, a mulher tola, ela derruba, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos, né? Na linguagem de hoje diz assim: a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos, né? Então, gente, se um lar está bem edificado, isso bem pode ser mérito de uma mulher sábia, né, que está por trás ali edificando a casa. Agora, se uma família está desestruturada, também pode ser porque há por trás ali uma mulher que não está sendo sábia, que está sendo insensata, não é? A mulher com sabedoria, ela vai conseguir, não é, influenciar o seu marido, vai conseguir influenciar os seus filhos para que o seu lar seja edificado. Então, fica essa dica aqui. Vamos lá, versículo 2. O versículo 2 diz o seguinte: o que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Então nós temos um contraste aqui entre aquele que anda na retidão, né? Uma pessoa que anda na retidão, que tem um caminho reto, e aquele que anda em caminhos tortuosos, né? Então, o texto diz que aquele que anda na retidão, ele demonstra que ele teme ao Senhor, né? Ou seja, que ele reverencia o Senhor, que ele tem consideração por Deus, pelas coisas de Deus. Mas aquele que anda em caminhos tortuosos, esse despreza o Senhor, né? O nosso comentarista, Derek Kidner, ele diz o seguinte: todo desvio do caminho de Deus é lançar a vontade humana contra a dele, né? Contra a vontade de Deus. É sustentar o próprio juízo contra o dele, né? Então, é uma loucura uma pessoa querer fazer a sua vontade prevalecer em detrimento da vontade de Deus. É loucura uma pessoa querer sustentar o seu próprio juízo contra o juízo de Deus. Não é por isso que aquele que anda na retidão, esse demonstra que teme a Deus. Não é? Mas aquele que anda em caminhos tortuosos demonstra que despreza a Deus. Esse mesmo versículo, na linguagem de hoje, diz assim: quem é honesto mostra que teme o Senhor, mas a pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor o está desprezando, né? A pessoa que se desvia dos caminhos do Senhor, dos caminhos de Deus, está desprezando ao próprio Deus. Vamos lá, versículo 3. Versículo 3 diz assim: está na boca do insensato a vara para a sua própria soberba, mas os lábios do prudente o preservarão. Então a gente tem um contraste aqui entre a boca do insensato e a boca da pessoa prudente, né? Os lábios do insensato e os lábios da pessoa prudente. A Bíblia está dizendo que na boca do insensato está a própria vara para
corrigir, né, vamos dizer assim, a sua própria soberba. Porque o insensato, geralmente, ele é soberbo, ele é uma pessoa que acha que não precisa de correção, que não precisa de aprender nada, porque ele acha que sabe de tudo. Então é uma pessoa soberba. E na própria boca do insensato está a vara para corrigir a soberba dele. Ao passo que, perdão, gente, ao passo que nos lábios do prudente, né, está a sua própria preservação. Os lábios do prudente vão preservá-lo, né, de problemas, de confusões e etc. Né? O Derek Kidner, ele fala aqui, né, ele dá o tema para esse versículo 3, ele dá o seguinte tema: as palavras voltam para quem as falou. As palavras voltam para quem as falou. As palavras voltam para o insensato, não é? E as palavras voltam para o prudente. Para o insensato, as palavras dele vão ser a vara para corrigir a própria soberba dele. E para o prudente, as palavras do prudente vão preservá-lo, né? Na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: o tolo orgulhoso sofre por causa das coisas que diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras, né? Muito bom aqui na linguagem de hoje, né? Eu vou reler, olha, o tolo orgulhoso, ele sofre por causa das coisas que diz, né? Sofre por causa das próprias coisas que ele mesmo diz, mas os sábios são protegidos pelas suas próprias palavras, né? As palavras dos sábios serão uma proteção para eles. Vamos lá, versículo 4. Versículo 4 diz o seguinte, olha: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas, né? Então esse provérbio aqui, ele é bem interessante, ele tem um significado bem interessante. Até o Derek Kidner, ele dá um tema para esse provérbio aqui que eu acabei de ler. O tema que ele dá é o seguinte: arrumado, porém sem valor, né? Ou seja, o que adianta, né? Diz aqui, ó, não havendo bois, o celeiro fica limpo, né? De que adianta o celeiro ficar limpo porque não há bois, mas não há produtividade, não há colheita, não há crescimento? É esse o sentido desse provérbio, né? Então veja, ó, não havendo bois, o celeiro fica limpo, né? Porque não tem boi, os bois não estão lá fazendo sujeira, não estão, enfim, né, comendo, debulhando, não estão até mesmo provavelmente fazendo ali a sujeira, suas fezes, enfim. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas também não tem colheita, não tem produtividade, né? Porque pela força do boi há abundância de colheitas, diz a segunda parte do provérbio, né? Então o Derek Kidner, ele faz um comentário muito interessante. Ele diz que a boa ordem pode chegar ao ponto da esterilidade, não é? Ou seja, você ter uma boa ordem, né? Você ter ordem demais, pode chegar ao ponto de se tornar uma pessoa ou uma instituição estéril, infrutífera, né? Ou seja, é melhor você ter uma certa desordem, que depois você vai colocar em ordem, você vai organizar, não é? Mas você tem produtividade, né? Porque onde tem vida, onde tem produtividade, onde tem frutificação, também gera uma certa desordem, uma certa bagunça, né? É melhor um vendedor ter a mesa dele cheia de papéis, né, meio desarrumada, mas está vendendo, do que a mesa dele está toda arrumadinha e ele não consegue nenhum cliente. É mais ou menos esse o sentido aqui. Então o Kidner, ele até diz, né? Este provérbio não é um argumento em favor do desmazelo, né, da desorganização. Apoia a disposição de aceitar uma reviravolta com uma desordem
que tem de ser arrumada como preço do crescimento, né? Então, é isso que ele está dizendo, que o preço do crescimento é você aceitar uma reviravolta, uma desordem que depois vai ser arrumada, não é? Mas o preço do crescimento é esse, é reviravolta, é uma desordem, depois você vai organizar, mas pelo menos você está produzindo, você está crescendo. Não adianta um celeiro limpo porque não tem bois, não é? Mas é justamente com os bois fazendo sujeira que você vai conseguir uma colheita farta, não é? Então, isso pode ser aplicado a várias áreas da nossa vida pessoal, institucional e até espiritual, né? É melhor você ter ali uma mesa cheia de Bíblias espalhadas para todo lado, né? Parece que está até meio desorganizado, mas você está estudando a Bíblia, você está estudando a palavra de Deus, do que você ter a estante toda arrumadinha e você não está crescendo no conhecimento da palavra, né? Então, a gente pode aplicar para muitas áreas, né? Da igreja, né? Às vezes é melhor você ter uma igreja que está sempre ali numa certa desordem, vamos dizer, porque está sempre reformando, está sempre ampliando, está sempre, né, adaptando alguma coisa, porque está vindo mais pessoas, porque tem muita criança, do que você ter uma igreja toda organizadinha. Por quê? Porque não aparece ninguém, porque não tem nenhuma criança para ser ensinada, né? Então esse provérbio aqui, ele vai mais ou menos nessa linha aí, ok, gente? Vamos lá, versículo 5. Versículo 5 diz o seguinte: a testemunha verdadeira não mente, mas a falsa, né, a testemunha falsa se desboca em mentiras, né? Então, uma comparação aqui entre a testemunha verdadeira, né, aquele que fala a verdade, ele não mente, mas a testemunha falsa, ela se desboca, ela abre a boca para falar muitas mentiras. Versículo 6 diz o seguinte, olha: o escarnecedor procura a sabedoria e não a encontra, mas para o prudente o conhecimento é fácil, né? Então, nesse versículo 6, a gente tem o quê? A gente tem um contraste entre o escarnecedor e o prudente, né? A pessoa que é uma pessoa escarnecedora, né? Uma pessoa zombadora e uma pessoa prudente. Então ele está dizendo que o escarnecedor, ele até procura a sabedoria, mas não consegue encontrar a sabedoria. Já para uma pessoa prudente, o conhecimento é uma coisa fácil, né? Uma coisa natural. Eu vou ler esse versículo na linguagem de hoje, olha, diz assim: quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, né? Quem zomba de tudo quer ser sábio e não consegue, mas quem tem juízo, né, o prudente, quem tem juízo, aprende com facilidade, ok? Vamos lá, versículo 7. Versículo 7 diz assim: foge da presença do homem insensato, porque nele não divisarás lábios de conhecimento, né? Olha que interessante. Esse versículo 7, ele está falando, foge da presença do homem insensato. Se você perceber que determinada pessoa é uma pessoa insensata, uma pessoa tola, foge da presença dessa pessoa. Rapa fora, não fica perto. Por quê? Porque nessa pessoa não divisarás, ou seja, não encontrarás lábios de conhecimento, né? Muito pelo contrário, no insensato você só vai encontrar lábios de uma pessoa tola, de uma pessoa insensata, né? Imprudente. Então você não pode ficar com essa pessoa, foge da presença dessa pessoa, não é? Aqui no comentário do Kidner, ele diz aqui, né, que a gente poderia traduzir essa segunda linha, né, ó, foge da presença do homem insensato, não é? Porque você não achará nele uma só palavra de bom senso, né? Então, se você não vai achar na pessoa insensata nenhuma palavra de bom senso, você tem que sair fora, você deve evitar o convívio com essa pessoa. Na linguagem de hoje, diz assim: afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim não tem nada para ensinar. Olha que
que boa tradução, né? Afaste-se das pessoas sem juízo, porque gente assim, ou seja, gente sem juízo não tem nada para ensinar. Se a pessoa não tem nada para ensinar, se você não tem nada para aprender com a pessoa, você não deve investir nesse relacionamento, né? É isso que o texto tá ensinando aqui para gente. Aula 15, áudio 2, versículo 8 do capítulo 14. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Eu achei interessante esse versículo, né? Porque diz aqui que o prudente, né, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, né? A pessoa prudente, ela analisa a sua vida, a sua história, né? Os acontecimentos que ocorreram na sua vida e busca entender o seu próprio caminho. Busque entender a sua história, busque entender o propósito, o sentido da sua vida, para onde Deus está encaminhando, né, a sua vida, a sua existência. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia, a tolice dos insensatos é enganadora, né? A tolice dos insensatos, infelizmente, vai enganá-los, né? Vai enganar a eles mesmos, ok? Versículo 9 diz: os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade, né? Os loucos aqui, gente, não no sentido da pessoa que tem um problema mental. O louco, aquele que comete a loucura de ficar pecando, de ir contra a vontade de Deus, porque ir contra a vontade de Deus é uma loucura. Então, os loucos zombam do pecado, mas entre os retos existe boa vontade, né? Aqui no Derek Kidner, ele comenta o seguinte, olha, o provérbio, né, esse provérbio aqui do versículo 9, contrasta a despreocupação dos loucos quanto aos danos que fazem diante de Deus e dos homens, com os cuidados dos retos em conservarem a boa vontade, né? Então ele está dizendo aqui, os retos, eles têm cuidado de conservar uma boa vontade. Já os loucos, eles estão totalmente despreocupados quanto aos danos que eles fazem, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens, quando eles pecam, né? Então isso é loucura. O versículo 9, então, na linguagem de hoje diz, olha, os tolos pecam e não se importam, mas os bons querem ser perdoados, né? Então é isso. Vamos lá, versículo 10. O versículo 10 diz assim: o coração conhece a sua própria amargura, e da alegria não participará o estranho. Vou reler, olha, o coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria, né, da alegria do coração, não participará o estranho. Então, esse provérbio aqui, gente, ele está dizendo aqui, né, na minha interpretação aqui, que o coração conhece a sua própria amargura, ou seja, cada pessoa conhece, né, as suas próprias limitações, aquelas coisas que te frustram, que te entristecem, porque não existe uma pessoa na face da terra que seja tão feliz, que não tenha nenhum tipo de problema, que não tenha nenhum tipo de frustração, de amargura. Então, o coração, né, da pessoa conhece a sua própria amargura. E da sua alegria não participará o estranho, né? Veja, se o coração tem as suas amarguras, também tem as suas alegrias. Mas dessas alegrias que o coração tem, não vão participar as pessoas estranhas, as pessoas nas quais
a pessoa não confia, né? O Derek Kidner, ele fala o seguinte aqui, ele fala que essa palavra estranho, né, que está aqui no final do versículo, que diz, né, que da alegria do coração não participará o estranho, essa palavra estranho provavelmente indique que, para um amigo, a porta impenetrável poder-se-ia abrir, né? Então, para um estranho, a pessoa não vai abrir a porta do seu coração para compartilhar uma alegria, mas para um amigo, ele pode abrir a porta do seu coração para compartilhar de uma alegria, né? E até, por que não, de uma amargura, de uma tristeza, de uma frustração, né? Para um amigo, a gente, né, uma pessoa que de fato seja um amigo verdadeiro, a gente pode compartilhar, né? Versículo 10, eu vou ler esse versículo 10 na linguagem de hoje, ó. Quer ver? Diz assim: só você conhece a sua própria amargura, e você também não pode repartir a sua alegria com os estranhos, né? Então, só você conhece a sua própria amargura. E você também não deve repartir a sua alegria com os estranhos, né? Não reparta a sua alegria com pessoas estranhas, com pessoas nas quais você não confia. Você só deve repartir a sua alegria com as pessoas que você ama, com as pessoas em quem você confia, que são verdadeiros amigos, né? Cuidado com quem você reparte a sua alegria, ok? Vamos lá, versículo 11. Versículo 11 diz assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá, né? Então, aqui é um contraste entre a habitação dos perversos e a habitação dos retos. A casa dos perversos vai ser destruída, diz o texto, ao passo que a tenda dos retos, a habitação, a casa dos retos, vai florescer, né? Vai florescer, ok? Versículo 12, vamos ao versículo 12. O versículo 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte, né? Então, o que esse provérbio está dizendo? Que existem caminhos que parecem bons, parecem direitos às pessoas, mas que o fim desses caminhos, que até parecem caminhos direitos, o fim desses caminhos dá em morte, né? Termina em morte. Então esse provérbio ele é muito interessante porque a gente tem que buscar de Deus, né, gente, a direção para a nossa vida, para os nossos caminhos. Porque existem caminhos que parecem excelentes, parecem ótimos, parece que é o caminho que você tem que tomar, mas que no fim vai terminar em morte, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário aqui sobre esse versículo. Ele diz o seguinte, né? Olha, aqui nesse provérbio, parece que existiria um atalho para o sucesso que é tomado por aqueles que não aceitam os conselhos, nem trabalham pesado, né, nem têm escrúpulos morais, né? Também tem esse sentido, essa aplicação aqui, né? Existem aqueles que não aceitam conselhos, não aceitam trabalho pesado, não aceitam conselhos morais, não têm escrúpulos morais e querem pegar atalhos para o sucesso, né? Então, para esses, o caminho deles pode parecer direito, mas no fim, não vai dar boa coisa. Na Nova Tradução na linguagem de hoje, esse versículo diz o seguinte: há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Olha aí, há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Não é por isso que a gente tem que andar pelo caminho da honestidade, né, gente? Andar pelo caminho da retidão e mesmo andando por esses caminhos, buscar sempre a direção de Deus, não é? Para saber qual é a vontade dele para a nossa vida. Versículo 13 diz o seguinte: até no riso tem dor o coração, e o fim
da alegria é a tristeza, né? Então, esse versículo aqui, ele está dizendo, né, que até no riso tem dor o coração. É mais ou menos na linha do que eu disse agora há pouco. Todos nós temos as nossas frustrações. Todos nós temos as nossas dores, todos nós temos os nossos conflitos interiores. Não existem, né, aquele escritor Augusto Cury, ele até diz que não existem gigantes no território das emoções, tá? Há pessoas que se passam, né, se fazem passar por gigantes no território das emoções, que têm um controle das suas emoções. O Augusto Cury, ele fala, não há gigantes no território das emoções, né? Então, esse provérbio diz, até no riso tem dor o coração, né? Ou seja, até quando você está rindo, quando você está sorrindo, você sabe, né, que apesar do seu sorriso, você tem lá dentro do seu coração, você tem alguma dor, você tem alguma frustração, você tem alguma coisa que está te entristecendo. E esse texto ainda diz, e o fim da alegria é tristeza, né? Ou seja, você pode estar num momento de muita alegria, né? Ali com seus amigos, rindo, conversando, né? Um momento de alegria. Mas quando acaba aquele momento, quando passa aquele momento, às vezes a tristeza vem. Por quê? Porque você, infelizmente, começa a se lembrar dos seus problemas, dos seus desafios, das coisas que você tem que resolver, né? Então veja, esse mesmo versículo 13, né? Aqui o Derek Kidner, ele faz um comentário, ele diz assim, nossos humores raramente ficam livres de serem afetados por sentimentos opostos, né? Nossos humores raramente ficam livres de serem afetados por sentimentos opostos. Infelizmente, né, gente, sempre há algo que nos preocupa e que, infelizmente, traz uma certa dor ao coração, traz uma certa tristeza para a nossa alma. É mais ou menos isso, né? Eu entendo, né, que nessa direção que a gente pode interpretar esse provérbio aqui, esse versículo 13. Vamos lá, versículo 14 do capítulo 14 também. Diz assim, o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem, né? Então a gente tem um contraste aqui entre a pessoa que é infiel de coração e o homem de bem, né? São duas pessoas diferentes, aquele que é infiel de coração e o homem de bem. O texto está dizendo que o infiel de coração, ele se farta dos seus próprios caminhos, quer dizer, ele vai colher o resultado dos seus próprios caminhos, das suas próprias escolhas. Ao passo que o homem de bem, ele vai também colher, não é, do seu próprio proceder, do seu bom proceder. Vamos ler esse versículo na linguagem de hoje, versículo 14. Vamos lá, na linguagem de hoje. Diz assim, os maus terão o que merecem, mas os bons serão recompensados pelo que fazem, né? Então, os maus, eles vão ter o que merecem, enquanto que os bons, eles vão ser recompensados pelo que eles fazem, porque certamente eles fazem o bem, não é? Vamos lá, versículo 15, gente. O versículo 15 diz o seguinte, olha, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, um contraste aqui entre a pessoa simples aqui. A pessoa simples aqui é no sentido de uma pessoa ingênua. Aquela pessoa bobinha, ingênua. Ela dá crédito a toda palavra, ela acredita em qualquer coisa. Qualquer coisa que as pessoas falam para ela, ela acredita. É uma pessoa ingênua, não tem um senso crítico. Não é? Dá crédito a toda palavra, mas o prudente não, o prudente ele atenta para os seus passos, ele é uma pessoa que tem um senso crítico, que verifica as informações que chegam até ele, dá crédito aos seus passos, né? O Derek Kidner, ele comenta o seguinte, né?
que as pessoas ingênuas aqui, elas aceitam de segunda fonte aquilo que deveriam averiguar por conta própria. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito, né, gente, do tempo que a gente está vivendo, a questão das redes sociais, a questão das chamadas fake news, né, as notícias falsas, que as pessoas recebem no seu WhatsApp e repassam sem verificar se a notícia é verdadeira, se a fonte é confiável, e vão sendo, né, pessoas inocentes úteis, né, para ficar repassando informações falsas, né, notícias falsas, notícias que às vezes vão até trazer prejuízo para outras pessoas, né? Então nós temos que ser mais sábios, mais prudentes. Nós não podemos ser ingênuos, dar crédito a qualquer palavra, repassar qualquer informação, qualquer notícia que nós recebemos, inclusive pelas redes sociais, né? Vamos ser pessoas mais prudentes, mais sensatas, né? Mais assim, que tenham um senso crítico, que procurem verificar se aquela informação tem procedência ou não, tá? Aqui na linguagem de hoje diz assim esse versículo, ó: a pessoa simples, né? Ou seja, essa pessoa ingênua, ela acredita em tudo, né? Na linguagem de hoje diz: a pessoa simples, a pessoa ingênua acredita em tudo, mas quem tem juízo está sempre prevenido. Quem tem juízo, né, está sempre prevenido. Ok? Vamos seguir no próximo áudio. Aula 15, áudio 3. Então vamos aqui para o versículo 16 agora do capítulo 14. Diz assim: o sábio é cauteloso e desvia-se do mal, mas o insensato encoleriza-se e dá-se por seguro, né? Então aqui o texto está contrastando o sábio com o insensato. O sábio é uma pessoa cautelosa e desvia-se do mal. O sábio, quando ele vê o mal, ele se desvia, ele evita um problema para ele é cauteloso. Mas o insensato, ele se encoleriza, né? Ele se deixa envolver pela cólera, né? E diz aqui, e dá-se por seguro, mas não está seguro, né? Esse mesmo versículo na linguagem de hoje diz assim, olha: quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades. Olha aí, gente, que interessante, né? Quem tem juízo toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, mas o tolo é descuidado e age sem pensar, né? O tolo é descuidado, age sem pensar e vai sofrer por causa disso. Já o prudente, o que tem juízo, o sábio, ele toma cuidado a fim de não se meter em dificuldades, né? Ele se desvia do mal, certo? Vamos lá. Versículo 17. Versículo 17 diz assim: o que presto se ira faz loucuras, e o homem de maus desígnios é odiado, né? O que presto se ira, quer dizer, aquele que rapidamente se ira, que prontamente dá lugar para ira, termina fazendo loucuras, né? E o homem de maus desígnios, uma pessoa que tem maus planos, maus pensamentos, maus propósitos, essa pessoa é odiada, diz o texto aqui, né? O Derek Kidner, ele diz o seguinte, né? Veja, eu achei interessante aqui o que ele fala, né? Que ele diz assim: ver uma situação com calma é vê-la com clareza, não é? Por quê? A pessoa que prontamente se ira faz loucuras, mas a pessoa que procura analisar uma situação com calma, com tranquilidade, com serenidade, essa pessoa vai ver a situação com clareza, né? Vamos ver o que diz na linguagem de hoje esse versículo. Diz assim, olha: quem se zanga facilmente, quem se zanga, né, se ira, quem se zanga facilmente, faz coisas tolas, mas o sábio permanece calmo. A pessoa sábia,
ele sabe gerenciar as suas emoções de uma tal maneira, né, que ele permanece calmo, porque, como eu li aqui o comentário do Kidner, né, ver uma situação com calma é vê-la com clareza. Agora, ver uma situação com ira, né, zangado, aí você vai pôr tudo a perder. Vamos lá, versículo 18. Versículo 18 diz: os simples, olha aí de novo, aqueles ingênuos, né? Os simples herdam a estultícia, mas os prudentes se coroam de conhecimento. Então, qual vai ser a herança dos ingênuos? A tolice, a estultícia, não é? Enquanto que as pessoas prudentes vão ser coroadas com o conhecimento. Linguagem de hoje, vamos ler, versículo 18. Os tolos recebem o que a sua tolice merece, mas os ajuizados são recompensados com o conhecimento, né? Então, enquanto os tolos recebem o que a sua tolice faz por merecer, as pessoas ajuizadas vão ser recompensadas com o conhecimento. Versículo 19 diz o seguinte: os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os perversos junto às portas do justo, né? Então, os maus, eles vão terminar se inclinando perante a face dos bons, né? Os maus, né, queiram ou não, eles vão terminar se inclinando perante a face dos bons. E os perversos vão se inclinar junto às portas do justo. Na linguagem de hoje diz aqui, ó: os maus terão de respeitar os bons e pedir humildemente a sua ajuda, né? Por quê? Porque serão os bons que vão prosperar, serão os bons que vão ocupar as posições de destaque, e os maus vão ter de respeitá-los, né? Vão ter de se inclinar perante os bons. Vamos lá, versículo 20. O versículo 20 diz o seguinte: o pobre é odiado até do vizinho, mas o rico tem muitos amigos, né? Interessante. O pobre, ele é odiado até pelo seu vizinho, enquanto que o rico tem muitos amigos, não é? O que esse provérbio quer dizer? Quer dizer que o rico tem muitos amigos, né? Isso geralmente, por que um rico tem muitos amigos, geralmente? Porque são pessoas interesseiras, são pessoas que estão interessadas nas riquezas, nos bens materiais desse rico. Por isso que ele tem muitos amigos. Enquanto que o pobre, coitado, não tem nada a oferecer, é odiado até pelo próprio vizinho, né? É isso que diz o versículo 20. Aí o versículo 21 vai dizer o seguinte, olha: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz, né? Então veja, aquele que despreza o seu vizinho, ele peca, não é? Eu estava olhando aqui o Derek Kidner, né? Ele até fala aqui, né, sobre... Ele dá o seguinte tema para esse versículo 21. O tema que ele dá é o pecado do desprezo. Não é? Porque, perdão, o versículo diz que o que despreza ao seu vizinho peca. Então, desprezar alguém, gente, é pecado. Nós não podemos desprezar as pessoas, sejam elas quem forem, né? Sejam pessoas pobres, sejam pessoas, né? Enfim, até mesmo as pessoas insensatas. Mesmo aqui a gente pode colocar, né, a opção sexual de uma pessoa. Você pode não concordar, você tem o direito de não concordar, mas você não deve desprezar essa pessoa, não é? Jamais despreze uma pessoa pela opção sexual, pela cor da pele, por ser pobre, pela condição social. Nós não devemos desprezar ninguém, tá? Isso desprezar as pessoas é uma atitude uma atitude insensata, não é? O sábio, ele não vai desprezar, porque o desprezo é pecado. Não é? E aí o texto também diz que o que se compadece dos pobres é feliz.
Aquela pessoa que se compadece dos pobres é uma pessoa feliz, né? Então que nós possamos também aprender com isso aqui, termos um coração bom que se compadece das pessoas que precisam, porque isso vai trazer felicidade para você. Ok? Verso 22. O verso 22 é uma pergunta. Acaso não erram os que maquinam o mal? Mas amor e fidelidade haverá para os que planejam o bem. Então aqui é um contraste entre aqueles que maquinam o mal e aqueles que planejam o bem, né? Aqueles que planejam o mal e aqueles que planejam o bem. O texto está dizendo aqui que aqueles que maquinam o mal, eles erram, eles estão errando. Mas aqueles que planejam o bem, sobre a vida dos que planejam o bem, haverá amor e fidelidade, né? Vamos ver na linguagem de hoje o que diz. Olha, quem trabalha para o bem ganha a confiança e o respeito dos outros. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro, né? Fica bom essa tradução aqui, né? Olha, quem trabalha para o bem, você está trabalhando para o bem? Então, quem trabalha para o bem ganha o quê? Ganha a confiança e o respeito das pessoas. Mas quem trabalha para o mal está cometendo um erro, né? Um erro que pode ser até um erro fatal. Vamos para o versículo 23. O versículo 23 diz o seguinte: em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, né? Esse provérbio é bem interessante também, né, gente? Em todo trabalho há proveito. Meras palavras, porém, levam à penúria, levam à pobreza, né? Ou seja, tem pessoas que só têm palavra, né, gente? Tem pessoas que são boas de garganta, tem muito blá blá blá, mas não trabalham, não fazem nada, né? Não se dispõem, não arregaçam as mangas, não é? Ao passo que em todo trabalho há proveito, não é? Seja no trabalho mais simples, existe proveito, né? Eu estou me lembrando aqui da mulher, vou falar aqui com todo respeito, né? Da faxineira que limpa aqui o prédio onde eu moro, né? Essa mulher, eu admiro ela, porque ela vem de longe, todo dia, por volta aí das 6 horas da manhã, a gente vê essa mulher entrando, né, no prédio, a gente ouve essa mulher entrando no prédio e ela já pega a vassoura, e ela já começa a varrer, ela já começa a trabalhar. É um trabalho simples, talvez ela ganhe pouco, muito pouco, mas é um trabalho digno, né? Ela levanta cedo, ela pega a condução, ela vem, ela trabalha, e com esse trabalho ela sustenta a vida dela, talvez ela ajude a sua família, né? Então veja, em todo trabalho aproveito, até no trabalho mais simples aproveito, mas meras palavras, tem gente que só fala, que é muito blá blá blá, é muita garganta, não é? E não faz nada. Então meras palavras só levam à penúria, só levam à pobreza, não é? Veja aqui, versículo 23, na linguagem de hoje, olha. Quem trabalha tem com o que viver. Ainda que o seu trabalho seja um trabalho simples, ainda que você não ganhe muito, quem trabalha tem com o que viver. Mas quem só conversa, passará necessidade, né? Tem gente que é muita conversa, é muito papo, é muita garganta, não é? E não faz nada. Então, esses aí vão passar necessidade. É isso que está dizendo aqui o texto. Vamos lá. Versículo 24 agora. O versículo 24 diz assim: aos sábios a riqueza é coroa, mas a estultícia dos insensatos não passa de estultícia, né? Então, veja, aos sábios, aqui está falando novamente um contraste entre os sábios e os insensatos. Então, aos sábios, a riqueza é coroa, né? Ou seja, os sábios, eles vão ser coroados, eles vão ser recompensados com prosperidade, até com riqueza. Mas a estultícia, a tolice dos insensatos não passa de estultícia,
não é? De tolice. O que é que os insensatos vão colher? Vão colher insensatez, vão colher estultícia, não é? Vamos ler esse versículo 24 na linguagem de hoje. Olha, diz assim: os sábios são recompensados com riquezas, né? Os sábios são recompensados com riquezas, mas a recompensa do tolo são as suas próprias tolices, né? Qual vai ser a recompensa do tolo? As próprias tolices que ele plantou, né? Essa vai ser a recompensa dele. Vamos lá, versículo 25. Versículo 25 diz: a testemunha verdadeira livra almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador, né? Então aqui a gente tem um contraste entre a testemunha verdadeira e a testemunha falsa. A testemunha falsa é aquela que desboca em mentiras, né? Se põe a contar um monte de mentira e é um enganador. Mas a testemunha verdadeira, olha que interessante, a testemunha verdadeira livra almas, né? A verdade pode livrar almas, assim como a mentira pode comprometer pessoas, né? O Derek Kidner, ele faz um comentário aqui nesse sentido. Ele diz o seguinte, olha, uma carreira ou uma vida podem depender de uma palavra. Eu achei interessante essa frase aqui que ele comenta, né? Olha, uma carreira ou uma vida podem depender de uma palavra, né? Se for uma palavra mentirosa, pode prejudicar uma vida e uma carreira, né? Ao passo que a testemunha verdadeira, ela livra almas, ela ajuda as pessoas, ela edifica as pessoas, né? Então nós temos também esse provérbio bem interessante aqui. Aula 15, áudio 4. Então vamos agora para o versículo 26 aqui do versículo 14. Não sei se vocês perceberam, hoje eu estou um pouquinho acelerado aqui porque nós temos muitos versículos para cobrir, né? E eu fiquei com medo da gente não conseguir, então, cobrir todos os versículos no prazo aí de mais ou menos 1 hora. Por isso eu estou acelerando um pouco aqui. Então vamos para o versículo 26 agora. O versículo 26 diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Olha, gente, que versículo maravilhoso, né? Tá falando aqui que o homem que teme ao Senhor, que reverencia o Senhor, que leva Deus em consideração, esse homem, ele tem um forte amparo. E esse fato de ele ser uma pessoa temente a Deus, isso é um refúgio, não só para ele, mas até mesmo para os seus filhos, né? Para a sua família, né? Veja aqui, olha, eu vou ler na linguagem de hoje o versículo 26. Diz assim: no temor ao Senhor, o homem encontra um forte apoio. Olha aí, você quer encontrar um forte apoio? Então, tema ao Senhor, reverencie ao Senhor. E também encontra o quê? Segurança para a sua família. Então, se você quer ter um forte apoio e segurança para a sua família, seja uma pessoa temente a Deus, né? Temor de Deus, como eu já expliquei, não é ter medo de Deus, mas é reverenciar a Deus. É levar em consideração os princípios de Deus, os valores de Deus, a palavra de Deus. Vamos seguir. O versículo 27 está na mesma linha. O versículo 27 também fala sobre o temor do Senhor. Olha, diz assim: o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte. Então, quando alguém teme ao Senhor, isso é uma fonte de vida. E é uma fonte de vida que vai evitar os laços da morte. Então, se você não quer, não é, ser aí ameaçado, vamos dizer assim, pelos laços da morte, se você quer ter fonte de vida, você deve temer ao Senhor, você deve reverenciar ao Senhor e a sua palavra. Vamos lá, versículo agora 28. Versículo 28 diz assim: na multidão do povo está a glória do rei, mas na falta de povo a ruína do príncipe, né? Então, onde está a glória do rei, né? Do líder? Na multidão do povo.
Mas quando falta, né, o povo, na falta de povo está a ruína do príncipe, né? Então, quando um líder tem muitos liderados, isso é uma glória para ele, né? Quando tem poucos liderados, isso é uma coisa que não é tão boa assim, né? Eu achei interessante um comentário aqui do Derek Kidner nesse versículo, quando ele diz o seguinte, que o líder verdadeiro se gloria nas qualidades dos seus seguidores, né? Gostei dessa frase aqui, gente. O líder verdadeiro, aquela pessoa que é de fato um líder, né? Que não apenas tem uma posição de líder ou só um nome de líder, mas que é um líder na essência, essa pessoa, ele se gloria, ele se alegra nas qualidades dos seus seguidores. O líder verdadeiro, ele não se sente ameaçado pelas qualidades dos seus seguidores, dos seus liderados. Pelo contrário, ele se gloria, ele se alegra, né? Ele faz questão até de enfatizar, de destacar as qualidades das pessoas que estão sendo lideradas por ele, né? Gostei, achei interessante essa frase aqui, para quem é líder aí, né? Para quem é pastor, para quem é líder no trabalho, enfim, em algum setor, pense nisso que eu acabei de dizer aqui. Vamos seguir aqui, versículo 29, diz assim: o longânimo, né? Ou seja, aquele que tem um ânimo longo, né? Esticável. O longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura, né? Então, você tem aquele que é longânimo, que é paciente, esse, diz o texto, é grande em entendimento. Mas aquele que é precipitado, né, no seu ânimo, ele exalta o que é a loucura, né? Ele termina louvando, vamos dizer assim, a loucura, né? Esse versículo 29 aqui, o Derek Kidner diz, né, que essa palavra exalta significa demonstra diante do público, né? Então, a pessoa que tem um ânimo precipitado exalta a loucura, ou seja, demonstra diante das pessoas a sua loucura, a sua insensatez, né? Verso 29 na linguagem de hoje, olha: a pessoa que se mantém calma é sábia, mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo. Então eu pergunto para você, olha, sabedoria prática para a vida, gente. Você é uma pessoa que se mantém calma ou você é uma pessoa que perde a calma facilmente? Porque o texto está dizendo, a pessoa que se mantém calma, ela demonstra que ela é sábia, ela demonstra sabedoria. Mas a que facilmente perde a calma mostra que não tem juízo, né? Vamos lá, versículo 30 agora. Versículo 30 diz assim, desculpa gente, estou um pouquinho resfriado aqui. Versículo 30 diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos, né? Esse texto aqui ele fala sobre a inveja, né? Sobre o invejoso, né? O Derek Kidner, ele diz aqui, né? Ele diz assim: nutrir ressentimentos faz mal para o corpo, bem como para a alma, né? Então, nutrir ressentimentos, inclusive de inveja, isso faz mal tanto para o corpo como para a alma. E ele continua dizendo, não é sacrifício algum quando renunciamos a eles, né? Então, não é sacrifício algum quando você renuncia aos ressentimentos, quando você renuncia à inveja, porque esse texto diz que a inveja é a podridão dos ossos. Ao passo que uma pessoa que é serena, que tem um ânimo sereno, que não se deixa levar pela inveja, pelos ressentimentos, o ânimo sereno é vida para o corpo. E a tradução na linguagem de hoje desse versículo é muito interessante. Olha como é forte essa tradução. Diz assim: a paz de espírito, né? A serenidade interior, a paz de espírito dá saúde ao corpo. Mas a inveja destrói como câncer. A inveja destrói como câncer. Uma pessoa invejosa, ela vai trazer problemas para a sua saúde física e emocional.
né? Mas a pessoa que não se deixa levar pela inveja, que tem paz de espírito, que é serena, ela vai ter saúde, tanto física quanto emocional, ok? Vamos lá, seguindo aqui, versículo 31 agora, diz assim: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado, né? Então esse capítulo fala bastante sobre os pobres, né? Então está dizendo aqui que aquela pessoa que oprime o pobre, a pessoa que oprime o pobre está insultando a Deus, está insultando aquele que criou o pobre. Mas aquele que se compadece do necessitado, esse honra a Deus, né? Então, enquanto que aquele que oprime o pobre está insultando a Deus, o que se compadece do pobre, do necessitado, está honrando a Deus, né? Se compadecendo, muitas vezes até ajudando, né? Dando uma ajuda material, uma ajuda financeira. Vamos seguir aqui, versículo 32. Diz assim: pela sua malícia é derribado o perverso, mas o justo, ainda morrendo, tem esperança. Então, o contraste entre o perverso e o justo. Quanto ao perverso, diz que ele é derrubado pela sua malícia, né? O perverso, ele é malicioso, ele é maldoso. Então, ele vai ser derrubado pela sua própria malícia. Mas o justo, diz aqui, ainda morrendo, tem esperança, né? O justo, até mesmo quando ele estiver no momento da morte dele, ele vai ter esperança, porque ele sabe que ele vai receber na eternidade a recompensa pelo fato dele ter sido uma pessoa justa. Então o texto diz que o justo ainda morrendo, né? Ainda que ele morra, ele tem esperança, ok? Versículo 33. Versículo 33 diz: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos insensatos vem a lume, né? Então, aqui um contraste entre o prudente e o insensato. Está dizendo que no coração do prudente, o que você encontra lá no coração do prudente, no interior da pessoa que é prudente? Lá está o quê? A sabedoria. Mas aquilo que está no interior do insensato, né? Que é o quê? Que é a insensatez, que é a tolice. Isso termina vindo à tona, vindo a lume, né? As pessoas terminam percebendo que determinada pessoa é insensata, porque ele termina se dando a conhecer através das suas palavras e das suas ações insensatas. Versículo 34. O versículo 34 diz: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos, né, gente? Então veja, a justiça exalta as nações. Quando em uma nação existe justiça de verdade, não é? Quando o sistema judiciário não é corrupto, não é corrompido, né? Quando a justiça é feita com imparcialidade, né? A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio, é a vergonha dos povos, né? Esse versículo na linguagem de hoje diz assim, olha: a justiça engrandece um povo, né? Um povo, ele é engrandecido quando há justiça verdadeira naquela nação. Mas o pecado é uma desgraça para qualquer nação, né? Infelizmente, né, gente, nós temos que orar pelo nosso país, porque nós vemos como o próprio poder judiciário do nosso país está corrompido. Então, a justiça, infelizmente, não tem engrandecido, né, o nosso país, e o pecado está correndo solto aqui no nosso país, no Brasil, infelizmente. E o texto diz que o pecado é uma desgraça para qualquer nação, né? O pecado é uma vergonha para os povos. Então nós temos que orar muito pelo nosso país, né? E o último versículo do capítulo 14, o versículo 35, diz assim: o servo prudente goza do favor do rei, mas o que procede indignamente é objeto do seu furor, né? Então, é um contraste aqui entre o servo prudente
e o servo que procede de maneira indigna. Então, o servo prudente, ele goza, ele desfruta do favor do rei. Já o servo que procede de maneira indigna, ele é objeto do furor, da ira do rei, né? Isso aqui pode ser aplicado, gente, não só a questão dos reis, né? Mas, enfim, se você está numa situação em que você está servindo alguém, né? Seja, por exemplo, numa igreja, você tem um cargo ali subalterno, que você está servindo um líder, um pastor, seja na empresa, você está servindo um gerente, um patrão, um líder, enfim. Você tem que ser uma pessoa prudente, porque se você for uma pessoa prudente, né, na sua função, você vai desfrutar do favor do seu líder, da pessoa que está acima de você, hierarquicamente falando. Mas se você proceder indignamente, você termina sendo objeto do furor, da ira, né, desse líder, ok? Então, meus queridos, aqui nós terminamos a nossa aula de número 15, né? Eu só quero, como a gente chegou na aula 15, se você ouviu até aqui, você ouviu 15 aulas já do livro de Provérbios. E eu vou deixar aquele desafio para você. Se você tem sido abençoado pelas aulas do pastor Ronaldo, pense com carinho na possibilidade de comprar, né, os livros que Deus me permitiu escrever, ok? O livro Abraão, Uma Jornada de Fé, e o livro Daniel, Vitória no Cativeiro, né? Se você já comprou, né, eu agradeço muito. Mas quem sabe você pode comprar novamente, presentear alguém, né? Se você ainda não comprou, pense com carinho, né, em comprar, em ajudar o nosso ministério, né? Se é que você tem sido abençoado através dessas aulas, que eu creio que você tem sido. Então, entre em contato comigo, eu te passo os valores, a maneira como, né, você pode fazer o depósito para mim e como eu posso enviar para você os livros pelo correio, ok? Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula, permitindo Deus.